abrir aqui para que a gente possa ler. E qualquer pessoa que precisar de uma oração, hoje o objetivo é a gente trazer força para quem estiver precisando de uma palavra, de uma oração, alguém que esteja precisando, passando por uma dificuldade. E foi interessante que eu pedi a palavra para hoje e Deus me fez abrir aqui em Jonas, capítulo 2. É interessante porque o título chama A Oração e Libertação de Jonas, olha que interessante. Então, Jonas é um exemplo muito interessante. A gente, desde criança, né, a gente ouve falar da história de Jonas, porque é aquela história, né, super fantasiosa de que Jonas foi engolido por uma baleia. E achei interessante porque o título é A Oração e a Libertação, e exatamente esse veio no meu coração, o objetivo desse encontro de hoje aqui ao vivo. Que a nossa oração venha para libertar vocês desses problemas, dessas dificuldades, que seja para trazer aí alívio, que a palavra do Senhor chegue até você. Eu vou ler, e quem quiser me acompanhar, abra aí em Jonas capítulo 2. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno eu clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu me lançastes no fundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. E todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: Estou lançado de diante dos teus olhos, e todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas entravam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. E quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou em ti, e no teu santo templo. E os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento, e eu pagarei o que votei. A salvação é o Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Cara, isso aqui é muito incrível, porque o que aconteceu na história de Jonas, eu não sei se vocês conhecem. Bom dia, Enzo. Jonas, ele teve uma missão, né? Deus chamou para que ele fosse em Nínive pregar, porque era uma cidade que estava ali totalmente errada, fazendo coisas erradas, na violência, no pecado e tudo mais. E ele não quis ir, porque ali tinha, né, um ranço dele, tinha algo familiar, que a gente não precisa entrar na questão agora. Só que o mais forte disso foi o quê? Ele pegou um barco para ir na direção contrária do que Deus pediu para ele. E ele começou a trazer uma maldição para aquele barco. E as pessoas falaram, não, certamente, depois de tudo que aconteceu, certamente, quem está trazendo essa maldição? E antigamente existia muito isso, né? Esse pensamento das pessoas de maldição, de tudo, eles eram muito conectados a isso. Hoje em dia a gente nem é mais. Por um lado, até ruim. E aí, o que aconteceu? As pessoas achavam que ele era o responsável pela maldição, e na verdade ele era, porque ele estava desobedecendo a Deus. Então tudo começou a dar errado naquele trajeto daquele barco. Eles pegaram ele e jogaram no mar, sem dó nem piedade. E aí, quando ele estava no fundo do mar, e aí é o que ele fala, estou lançado diante dos teus olhos, mas eu tornarei a ver o seu templo. E ele fala, as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, né? Que é o mar mesmo, ali o oceano, me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça, provavelmente aquelas algas do mar. E eu desci até os fundamentos, seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Então ele estava ali, sabendo que estava morrendo, foi jogado ao mar, no meio do oceano, e ele estava ali todo, assim, cercado de água, de algas, morrendo afogado.
e Deus colocou a baleia, né? Ou aqui diz um peixe grande, mas para caber um homem lá dentro, provavelmente uma baleia, que é por isso que é a história da baleia. E ele esteve no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites, porque o Senhor, olha só que lindo que é isso. Mas o Senhor já havia preparado um grande peixe para engolir a Jonas. E ele ora lá dentro, dizendo: Pai, eu estava ali quase morrendo, né? Vivendo não, né? Diante da morte, com aquelas águas ao meu redor, com as algas enroladas na minha cabeça. Tipo, ele viu a morte. Só que Deus colocou ele dentro de um peixe. E ali ele esteve 3 dias e 3 noites. Foi o tempo que ele viveu para pensar no que tudo que tinha acontecido. E ele orou a Deus. Depois de 3 dias e 3 noites dentro da baleia, é que ele veio a orar a Deus. Olha que loucura. Como que você se sentiria nesse caso? Eu, pelo menos, eu acredito que a partir do momento que eu entrasse no peixe, eu já teria, primeiro, antes de mais nada, né, agradecido a Deus por ter sido salvo da morte, porque a partir do momento que eu já não estou mais afogada, eu já tenho um tempo a mais. E ele demorou 3 dias e 3 noites para fazer essa oração. Então, às vezes, a gente está vivendo aí numa aflição, num sofrimento, porque simplesmente, primeiro ponto, a gente não está obedecendo a orientação de Deus para a gente, que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas só estava nessa condição porque Deus tinha mandado ele orar em Nínive e ele se recusou, pegou o barco na região, no sentido contrário. Quantas vezes a gente sente no nosso coração, a nossa intuição, que Deus está pedindo para que a gente faça uma coisa e a gente vai pela nossa cabeça, vai muitas vezes pelas mágoas que a gente tem, porque ele tinha uma mágoa, né, daquele povo ali. E ele não queria ir para lá por causa disso. Então, muitas vezes você deixa de obedecer a Deus porque você está usando o seu crivo, a sua emoção. E aí você começa a trazer maldição para você. Maldição no sentido de coisas ruins começam a acontecer. Porque se Deus está te direcionando para uma coisa, ele sabe que o que ele tem para você ali é muito maior. E se você está negando aquilo e está indo para o caminho contrário, vai começar a atrair para você coisas ruins. Então, a história de Jonas é uma ilustração incrível, mesmo que cá entre nós não tenha acontecido exatamente como está aqui, porque é passível, né, de ter acontecido várias adaptações da história, mesmo que tenha sido figurativa essa história, ela ensina muito através dessa passagem. E hoje a ideia era que, através desse nosso encontro, a gente pudesse libertar das nossas aflições. E essa passagem que eu pedi, que eu tenho o hábito de aqui no 11:11 abrir ao acaso. E geralmente as passagens que caem, elas são muito direcionadas ao que a gente está buscando. E nesse caso ele falou sobre isso. Jonas primeiro tinha desobedecido a Deus, não tinha ouvido a voz de Deus. E é simples se a gente pensar no nosso dia a dia, é isso. É quando a gente tem aquela certeza no coração que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente sente que Deus está pedindo para que a gente faça e a gente não faz, a gente faz o caminho oposto, como Jonas fez, pegando o barco. E começa a acontecer várias coisas ruins na nossa vida e a gente acaba, muitas vezes, até culpando a Deus, porque as coisas ruins estão acontecendo. E nesse caso, o que aconteceu? Nesse trecho, para mim, que eu acho um dos mais bonitos, ele fala: o Senhor já havia preparado o peixe. Quer dizer, ele deixou Jonas passar pela aflição de ser jogado ao mar. Ele permitiu que a maldição chegasse sobre Jonas para que ele fosse jogado ao mar. Ele permitiu isso. Então, às vezes, ele está permitindo algo na tua vida que é para um caminho ser endireitado. Ele tinha direcionado Jonas para um lugar, e se ele não tivesse sido jogado do mar, vivido aquela experiência, ele não teria ido para Nínive, como acontece aqui depois na sequência da história. Então, ele já tinha preparado algo, o peixe que iria salvar o Jonas. Assim como ele pode já ter preparado para você a salvação, que seria, no caso do Jonas, o peixe, mas para você pode ser qualquer outra coisa. Então, às vezes, você está vivendo aí uma tribulação, vivendo algo que é um sofrimento, porque você não está ouvindo a voz de Deus para o que Ele quer para você, está indo para o caminho contrário, está fazendo o contrário, está vindo sobre você coisas ruins, só que você está aí numa aflição, sem saber que Deus já preparou um escape para você, já preparou algo. E quando você chega no fundo do poço, que foi
O Jonas caindo no abismo, ele fala que eu desci até os fundamentos dos montes. As águas me cercaram, um abismo me rodeou. Significa que ele já estava ali sem saída. E é quando a gente acha que a gente está sem saída, é que Deus manda o socorro. Porque ali é para a gente valorizar, entender que é Ele que está cuidando da gente o tempo inteiro. E que não é a nossa mente, não é a nossa vontade, porque a gente não tem noção, gente. Nós somos um grão de areia diante de toda a criação e toda a sabedoria de Deus. Então é como se um grãozinho de areia chegasse e falasse assim, estou sabendo de tudo, pode deixar que eu sei, pode deixar que eu me viro aqui, que eu dou conta. E aí você vê aquele grão de areia no meio de um deserto inteiro, achando que ele é a última Coca-Cola do deserto, e ele vai e faz da cabeça dele. É isso que a gente acaba fazendo. E quando a gente acha que a gente está no fundo da nossa aflição, Deus já tem ali o socorro, no caso do Jonas, o peixe. E o mais lindo é quando ele fala, por isso eu até me emociono, quando o Jonas fala, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. E do ventre do inferno eu clamei, e tu ouvistes a minha voz. Não importa a aflição que você está passando agora. Não importa se você acha que você está ali cercado pelo inferno, assim como Jonas falou que estava. Ele vai te ouvir se você clamar por ele, de todo o seu coração, porque foi isso que ele fez comigo. Quando você acha que você está no fundo do poço, é quando o seu coração se quebranta. É quando você perde a razão, é quando você entende que você não tem condições de se virar sozinho. Essa é a hora que você clama por ele. E ele vem ao seu socorro. Só que ele já tem o socorro preparado, ele só está esperando você clamar por ele. Essa história de Jonas, essa passagem, cara, é lindo demais isso daqui. E quando ele acaba de fazer a oração, e ele fala no final, quando a minha alma desfalecia em mim, quer dizer, ele chegou no limite, ele já estava morrendo ali dentro. Cadê? Deixa eu voltar. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei do Senhor. E minha oração entrou em ti, no teu santo templo. Quer dizer, ele passou 4 dias dentro do peixe sem recorrer a Deus. Ele não tinha nem lembrado sequer de orar a Deus. Só quando ele estava ali no fundo do poço, quase morrendo, é que ele lembrou-se do Senhor. E ele no final ele fala, os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Gente, olha que profundo isso aqui. O que ele quer dizer com isso? Os que observam as falsas vaidades? É quando você acha que você sabe tudo. É quando você acha que você, as suas emoções, o seu ego, não conta. E ele fala, quando vocês observam, os que observam, né, as pessoas que observam as falsas vaidades, desprezam a misericórdia de Deus. Quer dizer, elas deixam de acessar a misericórdia de Deus. Quando você está ali focado só na sua vaidade, porque você vai dar conta, porque você consegue sozinho, porque você vai depender daquela pessoa que vai abrir a porta para você, você vai depender daquele outro que vai resolver o seu problema, você vai estar desprezando o que Deus quer fazer na tua vida. Essa frase é poderosíssima, depois eu vou até sublinhar aqui para me lembrar dela. E ele no final ele fala, que para mim é uma coisa muito importante. Quando você orar, você não orar pedindo só para você, só para o seu alívio egoísta muitas vezes. Ele fala, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento, e eu pagarei o que votei. Então ele disse que ele vai declarar a gratidão e ele vai pagar o que ele prometeu. Tipo, ele vai cumprir o que Deus tinha pedido para ele fazer, que ele não tinha feito. E naquele momento, o Senhor falou ao peixe, quer dizer, comandou para o peixe, e o peixe vomitou os Jonas na terra. E depois essa história é incrível, ela continua contando que Jonas foi, pregou, e tudo indica que ele pregou correndo pela cidade, e toda a cidade que estava ali vivendo numa violência, vivendo em situação de pecado. Pecado, quando a gente fala, eu não gosto muito desse termo, porque ela está muito associada, né, aquela coisa do dogma, mas o pecado nada mais é, eu já falei aqui no nosso encontro, que o pecado nada mais é, em hebraico, ele significa errar o alvo. Quando você está em pecado, significa que você está errando o alvo, que é Deus, que é Jesus. Então, se você está fazendo algo que está te tirando daquele, né, daquele alvo
que é a bondade de Deus na sua vida, é o caminho que Deus tem para você, você está em pecado. É esse que é o significado de pecado em hebraico. Então, quando essa cidade estava totalmente desviada, totalmente fazendo coisas erradas, estava na perversidade, ele foi pregar. E tudo indica que ele pregou em um dia. Depois a gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas eu te recomendo ler. É incrível essa história, tá na internet, você pode ver em sites da Bíblia online e buscar Jonas, capítulo 2 e 3 para que você veja como ele fez a pregação. Então, ele um dia, ele resolveu. Gente, olha só como é poderoso isso aqui. Olha só, você lê só um pedacinho só para você entender. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, e numa jornada de um dia, ele clamava, dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será derrubada, arrependam-se, né? E presta atenção como é poderoso. O que Deus tinha pedido para ele fazer era uma coisa que ele conseguiria fazer em um dia. Olha quanto tempo ele perdeu na vida. Ô, Senhor, obrigada por essa revelação. Presta atenção, gente. Isso aí pode mudar a tua percepção sobre o que você está vivendo hoje. O que Deus tinha pedido para Jonas era que ele fosse a Nínive pregar. Aqui fala depois, quando tudo aconteceu, que ele se arrependeu e que, né, ele orou a Deus e tudo mais, que ele conseguiu resolver o que Deus tinha pedido em um dia. Agora, quantos dias ele perdeu no mar, fazendo essa viagem, indo para a direção contrária do que Deus tinha mandado? Depois, dentro do mar, e depois dentro do peixe, só dentro do peixe foram 3 dias. Eu não sei, eu não lembro se aqui ele fala quanto tempo, eu vou até olhar, porque isso aqui é importante. Quanto tempo ele ficou dentro do barco? Porque se você for pensar, somados todos os dias, a gente perde muito mais tempo. Grava isso. A gente perde muito mais tempo da nossa vida fugindo do que Deus quer pra gente do que fazendo o que Deus pediu pra gente. Olha que poderoso isso. Ele era uma cidade de 3 dias se você de caminhar, duraria 3 dias para você caminhar ela inteira. E ele, em um dia, ele foi e pregou para a cidade inteira. Como foi? Não sei, porque Deus estava com ele. Alguns dizem que ele saiu correndo e pregando e gritando, não importa. Ele fez em um dia. Quantas coisas você pode estar deixando de fazer, que Deus está colocando no seu coração, que às vezes vão ser rápidas, vão ser resolvidas brevemente e vão abrir as suas portas, vão te livrar de situações da sua vida, ou até mesmo abrir as portas das bênçãos para você, e você está deixando de fazer, porque você está querendo fazer do seu jeito, indo na direção contrária e perdendo um tempo enorme, vivendo as aflições. Recapitulando, olha o que aconteceu com Jonas. Ele tinha um chamado de Deus, algo que Deus tinha pedido, ele fugiu, ele foi para a direção contrária, ele viveu várias maldições enquanto ele pegou esse barco na direção contrária, ao ponto que ele foi jogado no oceano, ele estava ali morrendo afogado, quando ele sentiu que veio um peixe e pegou ele. Ele passou 3 dias dentro do peixe. Só no terceiro e último dia que ele foi orar a Deus, pedir, né, pela sua misericórdia, Deus maravilhoso, já tinha ouvido, já tinha preparado o peixe, só estava esperando ele baixar o ego dele e recorrer a Deus. Foi quando ele foi cuspido e foi lá e resolveu em um dia o que ele já podia ter resolvido muito tempo atrás, sem passar por tudo isso. Então, me fala aqui, gente, vocês que estão aqui ao vivo comigo, qual que é a aflição que você está vivendo hoje? Qual é a aflição? Coloca aqui para mim nos comentários para eu poder orar por você. Porque às vezes a gente está vivendo as aflições porque a gente simplesmente está se negando a ouvir o que Deus quer para a gente. A gente não está buscando a Deus. Aqui tem 2 pontos. Um, ele negou a Deus, negou a vontade de Deus, não fez o que Deus tinha pedido para ele. E outro, ele demorou 3 dias para buscar a Deus, vivendo a maior aflição. Então, às vezes está faltando essas 2 coisas para você. Buscar a Deus de todo o seu coração, na sua maior aflição, recorrer a Ele e fazer a vontade dele. Para mim é tão simples. É tão simples. E se você hoje está passando por alguma aflição, eu queria que você colocasse aqui, abrisse seu coração. Porque às vezes, quando a gente tira de dentro da gente, a gente abre, e aqui está na Bíblia também falando, né? Confessai-vos uns aos outros. Então, a partir do momento que você está aqui com pessoas que nem te conhecem, você está online, você nem me conhece, tá? Às vezes com outras pessoas online também que nem sabem quem você é,
E a partir do momento que você fala, minha aflição é essa, você já abre uma brecha para que Deus possa agir na tua vida. Ó, o João colocou aqui, todos os 343 por dia eu sou sozinho. E aí não sei ali, eu não sei fazer nada para mim. É complicado e a bênção de Deus eu nunca rejeitei. O que eu vejo, João, eu queria fazer depois uma oração com você, se você me permitir, por todos vocês. Eu tenho buscado muito, muito a Deus. Eu não sou uma pessoa, eu não sou uma pastora, eu não sou uma pessoa de igreja, mas eu tenho um chamado de Deus na minha vida. E desde que Ele me chamou, eu tenho tentado viver dentro do meu conhecimento. Vocês vão me ver me emocionando muitas vezes, é porque eu acho tão lindo quando tudo isso acontece. E quando uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu tenho a oportunidade de ajudá-la com uma oração ou com uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus. Então, João, muitas vezes a gente não rejeita a bênção de Deus, mas a gente acha que a gente não merece a bênção de Deus. E a gente não procura por Ele dessa forma. Muitas pessoas são ensinadas que Deus é só aquela pessoa que a gente tem que acreditar e buscar para a gente não ir para o inferno. E é tão mais do que isso. Deus tem me mostrado tão mais do que isso. Ele tem me mostrado que Ele quer que a gente viva o reino dos céus aqui na terra, que é para a gente viver tudo que Ele preparou para a gente. Você vê na história do Jonas, o peixe já estava lá preparado para ele só não estava acessando, né? Ele estava dentro da água, sofrendo até o momento que Deus tirou. Então, às vezes, ele pode estar esperando você chegar no fundo do poço. Só que tem horas que ele só está esperando você pedir para ele com todo o seu coração, para que ele tome conta da sua vida, para que ele te guie. Às vezes, a gente não acha que a gente merece, às vezes a gente tem um monte de dogmas na nossa vida, às vezes a gente está, inclusive, fazendo algumas coisas que desagradam a Deus e por isso impedem que Ele esteja perto da gente. Eu estou fazendo um curso para ministro, né? É um treinamento teológico, e eu ouvi uma coisa que me clareou muito o coração e eu vou compartilhar isso com você. Quando a gente faz algo que desagrada a Deus, seja não perdoar alguém, seja falar mal da vida dos outros, seja reclamar sobre a sua própria condição, a gente faz o quê? A gente cria um ambiente desagradável para o Espírito Santo e aí ele se afasta da gente. E a gente vai trazendo, sem perceber, às vezes, trevas para gente dentro da gente e a luz de Deus não consegue permanecer, então ele se afasta. Então, às vezes, eu estou vendo você falar aqui, que às vezes você nunca, né? Você está colocando aqui, eu não sei fazer nada para mim. É o não merecimento. E às vezes o fato de você sentir que você não está merecendo, ou às vezes até você olhar para a sua vida sentindo dentro dela algo que está inferior ao que você gostaria, isso talvez esteja afastando o Espírito Santo de você. Eu quero fazer uma oração, e se alguém quiser também aproveitar esse momento para compartilhar aqui, igual o João teve, né, no coração dele de compartilhar, eu senti hoje de falar sobre isso, sobre oração e libertação. Caiu exatamente essa passagem na Bíblia e eu já tinha vindo para cá, né? Eu já tinha falado no meu coração que hoje era o dia de eu orar pelas pessoas que estão em aflição. E não que eu não esteja, mas as aflições elas vão mudando a cada nível que você vai caminhando com Deus. E às vezes a sua aflição hoje é de não conhecer a bondade de Deus, de não estar recebendo tudo que Ele tem para você. E principalmente quando a gente tem na nossa mente, e eu vou falar isso com relação à minha, né, ao meu trabalho profissional, que eu tenho treinado muitas pessoas com relação a isso. Às vezes a nossa mente ela foi tão massacrada a vida inteira com os pensamentos das pessoas que dizem pra gente, você gosta de ajudar, né? Eu só não entendi esse B cheio de cheio de asteriscos. Mas então, é isso. Olha, João, olha a chave que você está falando. Para os outros eu gosto de ajudar, mas você não consegue fazer nada para você. Vê se o que eu vou te falar faz sentido. A gente passa muitas vezes a vida inteira ouvindo da nossa mente que, vou dar exemplos aleatórios, tá? Que ser rico
é ruim, que rico é mau, que rico não vai entrar no reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que dinheiro é sujo, que a gente vê nas novelas, a gente vê nos filmes, a gente está o tempo inteiro sendo massacrado. A gente não consegue, com isso, a nossa mente está ali programada para que a gente viva a pobreza, viva a limitação, a escassez, porque a gente não associa que é algo bom, que o dinheiro é algo bom, que a prosperidade é algo boa. Se você olhar ao nosso redor no país, todas as pessoas que são bem-sucedidas, em geral, elas são atacadas. E aí, quando você pensa, eu estou falando de dinheiro, mas pode ser em relação a muitas outras coisas na nossa vida. Mas se você está ali vendo que você consegue ajudar as outras pessoas, mas você não consegue ajudar você mesmo, em algum momento da tua vida, alguém foi ali martelando na sua cabeça de que você não merecia, de que você às vezes não era bom o suficiente, de que você tinha que doar ao invés de receber, porque é assim que Deus gosta. E isso é um mito que a gente vai ensinando para o nosso cérebro. Eu ensino isso para as minhas alunas. O nosso cérebro é burro. Ele aprende ou por repetição ou por trauma. E se você for dizendo para ele o quanto você merece, fala para o seu cérebro o quanto você merece, o quanto Deus te ama, o quanto ele tem algo preparado para você, você vai reeducar a sua mente para você poder receber tudo isso. Você vai limpar da sua mente todas as coisas que disseram para você e às vezes até você nem tem consciência disso. Tem muita gente que nem tem consciência de tudo que ouviu durante a infância, durante a vida e se priva de todas as coisas que Deus quer fazer para ela, achando que ela precisa fazer pelos outros e não por ela mesma. E eu vou te falar porque eu vivi essa mentalidade muito tempo. Muito tempo. Eu fazia pelos outros, abria mão de mim para fazer pelos outros. E eu achava que isso era bonito, eu achava que era assim que eu trazia Deus para perto de mim. Então, eu vou te dar uma orientação que eu faço. Eu geralmente faço afirmações. Eu pego tudo que eu tinha, tudo que eu não quero na minha vida, e eu transformo em verdades que Deus quer para mim. Então, a melhor forma de você fazer isso é você buscar em salmos. Pega os salmos são, meu Deus, é lindo demais, tudo que Deus fala através dos salmos, através de Davi. Davi era conhecido como um homem com o coração de Deus, né? E você pegar os salmos e começa a ler todo dia. Começa a ler todo dia. O Salmo 91, por exemplo, ele é um salmo poderoso demais. Lê todo dia e coloca isso na sua mente, que essa é a verdade de Deus. Assim como Deus resgata tantas pessoas da história da Bíblia, ele está pronto para resgatar você. Assim como ele tinha esse peixe pronto, esperando por Jonas, ele tem um para tirar você desse sentimento de não merecimento que você tem. Deus fez tudo para a gente. A gente, que é filho de Deus, está aqui para acessar tudo isso. Não de forma egoísta. Mas você já me mostra ao contrário, você não é egoísta. Você quer justamente fazer muito pelos outros. Só que nós somos como um tanque de água. Para que a gente faça pelos outros, a gente abre uma torneira, certo? Se sair essa água para os outros e não tiver água no reservatório, vai chegar uma hora que a gente não consegue mais. Você lê o Salmo 91 todo dia? Que maravilha. Então agora está precisando você colocar dentro da sua mente que é aquilo ali, é Deus falando com você. Para que você esteja liberto desse pensamento de que você não consegue fazer para você e consegue fazer para os outros. Visualiza isso. Deus está derramando água em você para que você ofereça para as outras pessoas. Só que se você deixa de fazer por você, esse reservatório vai começar a esvaziar. Você precisa ter uma reserva para que você dê aos outros. É não reter, mas é também não deixar de viver as bênçãos. Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, não só através da sua vida. E isso é muito difícil e a gente tem que educar a nossa mente. E ler o Salmo é uma forma de você ler falando na primeira pessoa, sabe, João? Sabe como é que eu faço? Eu fui convencendo a minha mente que todos os dias as bênçãos de Deus estão ali. Jesus passou por tudo que ele passou para que nós pudéssemos acessar todas as bênçãos que estão já nas regiões celestiais. Então, nós já acessamos, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente já acessou
Só que o que a gente tem que fazer é o quê? Tomar posse. A gente tem que falar, Senhor, eu quero que seja manifesto na minha vida tudo que o Senhor já liberou para mim nos céus. Então, eu vou fazer uma oração com você, se você me permitir, e fica também para todos que estejam aqui, às vezes vivendo essa mesma aflição de ser um coração bom, mas um coração bom que faz muito pelos outros, mas recebe pouco, que não se permite receber. E quanto mais você cresce em bênção, mais testemunho você tem para dar de quão maravilhoso é Deus. E quanto mais você crescer, mais você vai se destacar e mais pessoas vão ouvir o que você tem para dizer. Mais pessoas vão querer saber o que que você fez para crescer tanto. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente não merece porque é uma coisa egoísta, mas pensa nisso. Isso mudou para mim essa chave. Tudo que você faz que prospera, que engrandece, depois que você já está caminhando com Deus, não é para você, é para a glória dele. Tudo que você fizer agora, desde que você já caminha com ele, vai ser para glorificar ele. As pessoas vão querer saber, através do seu testemunho de vida, o que que você fez para viver a prosperidade, a viver a saúde, a alegria, para você estar pleno. E aí as pessoas vão buscar. Tem acontecido isso comigo. As pessoas vêm me procurar porque elas falam, eu quero saber o que que você faz, como é que eu tenho essa luz que você tem, essa alegria. E é isso, é você acreditar e aceitar que ele quer fazer na sua vida também. E fazer através da sua vida. E você tendo esse coração bom pelo que você está me falando, ele quer fazer muito na sua vida. Você só precisa acessar. Então, vamos fechar os olhos? Eu quero fazer uma oração por você e fico muito grata e muito honrada por fazer isso por uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho a oportunidade de fazer por muitas pessoas que eu conheço, pessoas do meu círculo, meus alunos, e fico muito honrada. E Deus é maravilhoso e tem trazido essa oportunidade para mim de liberar para as outras pessoas todas as bênçãos que Ele tem trazido para a minha vida e para o meu coração. Senhor, Pai maravilhoso que está aqui conosco. Oh, Jesus, meu querido. Eu sabia desde o começo que o Senhor estaria aqui. Eu entreguei ao Senhor esse dia para que o Senhor me usasse como um canal de bênção na vida das pessoas. E o Senhor está aqui, fazendo exatamente como o Senhor me mostrou. E eu peço agora, Senhor, pela vida do João, para que o Senhor deposite nele, Pai, toda a sua luz. Mostre para ele todo o seu amor. Tire dele toda a cegueira espiritual que possa impedir que ele acesse as bênçãos dos céus. Porque ele é um coração bom e eu já vi que o Senhor o ama. Mas existe algo ali impedindo ele, Senhor, de acessar algo maior, algo que o Senhor tem para ele. Se for, Pai, qualquer erro, qualquer desvio, qualquer atitude do passado, qualquer maldição que possa ter recaído sobre ele, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, na verdade eu ordeno em nome de Jesus que seja quebrada toda maldição hereditária, que ele venha a trazer à mente, à tona, tudo que possa ter sido feito através da família dele, dos atos familiares, dos atos do passado dele, que possam estar trazendo para ele qualquer cegueira espiritual, qualquer impedimento para que ele possa acessar as bênçãos que o Senhor tem para ele. Eu repreendo todo espírito de indignação, todo espírito de confusão, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, para que as bênçãos cheguem até ele, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, para que ele possa acessar, que a mente dele se abra e que ele possa entender todos os planos que o Senhor tem para ele. Que a partir de agora, Pai, seja derramado sobre ele um renovo espiritual, um renovo mental, que sejam limpas todos os pensamentos, todas as mentiras que foram colocadas na mente dele, que muitas vezes ele nem sabe, que estão ali às vezes no inconsciente, que sejam limpas agora, Senhor, em nome de Jesus, e que seja colocado sobre ele um renovo, uma luz, limpando do ponta do cabeça até as pontas dos pés. E que toda essa limpeza leve embora
tudo que possa estar afastando ele de viver as suas bênçãos. Que ele entenda, Pai, que o Senhor o ama, que o Senhor tem o melhor para ele, que o Senhor já liberou para ele todas as bênçãos nas regiões celestiais, através da entrega dele, da entrega do nosso amado Jesus Cristo. E que ele, João, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui vivendo a mesma situação, que não está conseguindo acessar, só falta agora entender que eles podem e que o Senhor vai trazer esse renovo mental e espiritual para eles, Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem horas que as orações são mais difíceis, tem horas que às vezes alguém pode estar até impedindo que essas orações cheguem, mas eu espero, João, que o pouco do que eu consegui orar aqui possa trazer luz para você. E se existe alguma coisa na tua família ou no teu passado que possa também estar te separando, que essa oração seja aí um marco para que ela se derrube, seja anulada, porque muitas vezes pode acontecer. Né? Na Bíblia fala em muitos momentos em que a gente deixa de viver coisas na nossa vida por causa de maldições hereditárias. Então, declaro sobre você, em nome de Jesus, que toda maldição hereditária será quebrada agora. E que você herdará as bênçãos dos céus. E que a partir de você começará uma bênção geracional. Em nome de Jesus. Você toma posse disso? Você aceita isso? Você crê? Porque se você crê, escreve para mim, que fez sentido para você. E para qualquer pessoa que esteja ouvindo essa oração agora, que você possa buscar, que você possa pedir a Deus de todo o seu coração, assim como Jonas pediu, de todo o seu coração. Peça a Deus para que Ele mostre para você o que você pode estar errando que pode te afastar das bênçãos dEle. E leia os Salmos constantemente na primeira pessoa. Fala na primeira pessoa, como se fosse Deus falando para você. Porque ali você vai educando a sua mente para aceitar e acreditar em tudo que Deus tem, todas as bênçãos, porque a partir do momento que Ele enche a nossa vida, é que nós podemos transbordar na vida das outras pessoas. Claro, temos processos para viver. Não vai ser do dia da noite, de um dia para a noite que tudo vai ser perfeito. Mas a gente passando pelos processos e tendo os olhos diretos nele, a gente vai abrindo passagens, vai subindo degraus, vai acessando cada vez mais. Assim como a gente não pode dar, eu vou fazer uma analogia aqui, só para divertir um pouco, assim como a gente não pode dar um rodízio de picanha para um bebê de 1 ano, porque ele não tem capacidade ainda de mastigar, muitas vezes a gente está querendo de Deus coisas sobrenaturais, sendo que a gente ainda é um bebezinho. Então, vamos caminhando devagar, mas acreditando que Ele tem para a gente o melhor. E que Ele está ali, igual o peixe do Jonas, preparado para a gente. Só a gente acreditar que a gente vai acessar aquilo através da nossa oração. Oi, Felipe, meu querido, beijo no seu coração, querido. Hoje eu estou muito feliz, gente, feliz demais, porque foi uma mensagem linda, foi uma história linda, tudo alinhado com o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu pude orar por uma pessoa, eu espero que essa oração tenha tocado o seu coração, João, e que possa tocar também o coração de outras pessoas que estão aqui vivendo a mesma aflição, que vocês entendam que as bênçãos de Deus estão ali disponíveis para nós, mesmo que nos fizeram acreditar que nada disso vem de Deus, que o bom de Deus é a gente renunciar a tudo e viver constantemente num deserto, viver sempre em sofrimento, e viver apertado, e viver sem dinheiro, viver na escassez. Não foi isso que Deus fez. Deus nos criou lá no começo, lá na criação do mundo, num paraíso, onde tinha tudo para nós, a gente só precisava governar. Só que nós, a humanidade, escolheu um caminho errado, escolheu um caminho de erro, e por isso nós fomos privados de todas as bênçãos. Só que quando Jesus veio e foi sacrificado, né, quando ele fez o sacrifício perfeito, se entregar por nós, aquilo ali foi um ato simbólico, um ato de sacrifício para expiação dos pecados do mundo inteiro. Se você estudar a Bíblia, você vai entender
como todo o tempo no Antigo Testamento era necessário serem sacrificados animais puros para se expiar os pecados, quer dizer, limpar os erros que as pessoas tinham cometido para que elas pudessem estar perto de Deus. Só que aí, quando Jesus fez, ele fez o sacrifício perfeito. Ele se sacrificou para que a gente acessasse em definitivo as bênçãos de Deus e nenhum outro sacrifício precisasse ser feito. Só que para a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente tem que tirar toda a religiosidade que já colocaram na nossa mente. Tirar tudo que já colocaram, dizendo que, para você aceitar Jesus, você tem que abrir mão de tudo que você tem. Sim, você tem, mas de um jeito diferente. Você tem que abrir mão de tudo que você tinha antes dele para seguir o caminho que ele está querendo fazer com você. Permitir o renovo. E quando você permite o renovo, você acessa essas bênçãos. O que eu tenho vivido hoje é tão maravilhoso. Deus tem limpado a minha família, a minha vida, as minhas emoções. Ele tem direcionado tudo, a minha saúde. Tudo está encaminhado. E antes de eu encontrar ele, eu tinha um caos na minha vida. Eu tinha dinheiro, eu tinha trabalho, mas era sempre caótico. Era sempre com aquela sensação de não saber o que ia ser no dia seguinte. E quando você entende que Deus preparou desde o começo, desde a criação, da fundação do mundo, o homem para governar sobre tudo que é maravilhoso, tudo que ele criou, e que agora Jesus permitiu que a gente acessasse isso, você só precisa se convencer de que isso é real, de que você não vive mais a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, aquele Deus de justiça, aquele Deus que está ali condenando tudo, porque aquelas pessoas estavam vivendo no erro. Elas estavam vivendo no tempo de justiça, nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus. Então agora nós temos acesso a todas as bênçãos nas regiões celestiais através de Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você já tem esse passe garantido. Você só precisa convencer a sua mente. Então, como eu sugeri para João e fiz essa oração, muitas vezes tem erros do passado que podem estar te impedindo de acessar. Você tem que limpar, você tem que renunciar coisas do passado. Eu tenho clareado a minha mente para muitas coisas que eu estou renunciando no meu passado. Eu tenho uma família espírita, eu fiz alguns, vamos dizer assim, não vou dizer que são rituais, não é ritual, porque o kardecismo não é ritualístico, mas eu fiz alguns contratos espirituais, vamos dizer assim, algumas coisas que eu acreditava, que eu fazia, que eu achava que era certo, e eu tenho vindo ao meu coração de que eu tenho que renunciar e limpar tudo isso, para abrir portas, inclusive, para os meus filhos. Então, aos poucos, Deus vai trazendo para você o que talvez você tenha que renunciar no teu passado, o que você tenha que quebrar de contratos ou pactos inconscientes que você possa ter feito, ou sua família possa ter feito, às vezes um assassinato que aconteceu na família, uma traição que aconteceu na família, às vezes alguém que fez algo, sabe, que desagradou o coração de Deus, às vezes pode isso estar trazendo sobre você uma carga pesada, um ambiente não propício para que o Espírito Santo haja na sua vida. Fora isso, tudo está pronto para você acessar. Então, que as palavras que eu falei, né, aqui para o João Pereira, que compartilhou comigo aqui a sua aflição de não conseguir fazer aliás, conseguir fazer por outros, não conseguir fazer por ele mesmo, que seja para você também. E eu quero que a gente comece nessas quartas-feiras, nesse encontro do 11/11, ter esse tempo para isso, para orar por vocês, para ajudar vocês a se libertarem dessas aflições. Deus tem me falado muito no coração sobre libertação. Felipe é um caso, né, Felipe? Que foi liberto aí de muitas correntes que estavam prendendo ele no passado. Não sei se o Felipe ainda está por aqui, mas o Felipe foi através dessa entrega a Deus. Antes mesmo de eu ter o entendimento que eu tenho hoje, Felipe foi uma pessoa que foi liberta de muitas coisas, de enfermidade, de pesadelos, de necessidade de medicação, e é lindo o que Jesus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente busca por Ele. Então, quando você se liberta do que está te prendendo, você começa a ter esse acesso. E é isso que eu desejo a vocês. Quero terminar com uma última oração aqui aberta agora para todos. Senhor, obrigado por todas as vidas, por todas as pessoas, por todos os homens e mulheres que estão aqui nesse momento, ouvindo a nossa live, participando. Elas estão aqui certamente porque buscam ao Senhor, porque buscam a sua palavra,
porque vem a sua luz manifesta, Senhor, através desse encontro. Que o Senhor possa visitar, Pai, todas as casas, enviar seus anjos para a casa de todas essas famílias aqui, para que eles possam, Senhor, montar guarda, vigiar, para que nenhum espírito maligno possa chegar até lá, para que nenhuma energia inferior tenha acesso à casa deles, para que eles tenham, Pai, entendimento do que eles podem estar fazendo, que estão privando eles de todas as suas bênçãos, que assim como Jonas, podem estar indo por caminhos opostos ao que o Senhor pediu para eles, simplesmente porque eles não enxergam, ainda não estão buscando ao Senhor com a vontade que precisa ser buscada. Jonas fala aqui que ele buscou no momento de aflição. Então, Senhor, eu peço que o Senhor incline os seus ouvidos para as orações dessas pessoas, que ao buscarem o Senhor com o coração contrito, com o coração quebrantado, no meio de uma aflição, que foi assim que o Senhor me encontrou, no meio da minha maior aflição, o Senhor me ouviu, que o Senhor possa ouvir as orações dessas famílias, dessas pessoas, e derramar sobre eles, Pai, um renovo mental, espiritual, físico, material, que eles tenham recebido na vida deles, entendido que eles receberam na vida deles todas as bênçãos que o Senhor tem, toda a plenitude em todas as áreas da sua vida, que cheguem até eles, Pai, toda a saúde, a prosperidade, a mente tranquila, a paz na família, a harmonia na família, que o Senhor venha, Pai, com sua plenitude diante de todos eles que estão aqui, assim que eles orarem ao Senhor, que o Senhor derrame sobre eles, a cada um deles, esse renovo. E que nesse momento, que eu oro por eles, que eu intercedo por eles, que já seja ativado, Pai, que já seja limpo tudo que possa estar bloqueando a sua bondade de chegar até eles, que seja reprimido, cancelado, destruído todo pacto, toda vontade contrária à sua vontade na vida deles, Pai. E que agora, em nome de Jesus, eles sejam libertos dessas correntes, que eles sejam agora soltos para que eles vivam a vida livre que o Senhor nos criou para viver. Que assim seja, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, que vocês possam ter aí uma semana de muita revelação. Busquem a Deus de todo o seu coração, assim como Jonas, que foi o exemplo que a gente teve, buscou na sua maior aflição e Deus o ouviu e o levou de volta para o seu propósito. Que você possa hoje orar a Deus, falando: eu acredito, Pai, que o Senhor tem para mim o meu melhor. O melhor que o Senhor tem está reservado para mim. O Senhor já garantiu isso para mim através de Jesus. E eu aceito Jesus como meu Salvador. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E se você nunca fez essa oração, eu peço que você repita agora comigo, porque essa é a chave de tudo, de todas as bênçãos que Deus tem pra gente. A gente só consegue acessar através de Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Então, se você nunca orou, que você possa agora, de uma forma bem simples, só repetir o que eu estou falando, mas tem que ser de todo o coração. Que você agora possa falar: Jesus, eu não dou conta sozinho. A minha vida como está me deixando perturbada, está me deixando infeliz, está me deixando em aflição, porque eu estou sozinha. Eu não quero mais estar sozinha, Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, Jesus. E eu quero que o Senhor guie o meu caminho. Eu aceito o Senhor, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, para que o Senhor possa governar sobre a minha vida, para que o Senhor possa me limpar de tudo que precisa ser limpo e escrever meu nome no livro da vida. Oh, Senhor, obrigada. Amém. Pode ser simples assim, nada além. E Ele vai fazer. Se você já tinha feito essa oração, já tinha entregado sua vida para Jesus, é só você buscar e acreditar. Ele vai fazer no tempo certo. Não desanima. Acredite. Jonas passou por um momento difícil aí. Você pode estar passando por um momento difícil também. Mas leia depois a história de Jonas e se inspire. Às vezes é só a gente parar, orar e acreditar no propósito dele para a gente.
Que vocês tenham aí uma semana abençoada. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Fico muito feliz de poder orar e compartilhar a sabedoria de Deus com vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 11h11. Beijo no coração de todos. Até!